Oi, gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, né? Depois de tanto tempo sumido, né? Sem gravar vídeo, porque, sério, um monte de coisa pra fazer, eu não achava tempo pra gravar vídeo, né? E hoje eu estou aqui pra conversar com vocês. E, gente do céu, complicado começar esse vídeo, né? Falar desse vídeo assim, porque realmente ano passado de 2020 foi um ano, digamos, muito atípico, né? Muito diferente, por quê? Por causa da pandemia, certo? A gente tinha que respeitar isolamento social, né? Usar medidas de distanciamento, né? Mas enfim, hoje eu vim falar com vocês da minha experiência no terceiro ano do ano passado, que eu acabei ensino médio ano passado, né? Então hoje eu vim falar um pouquinho com vocês a respeito disso, né? De como que eu passei. Pera aí. Bom, então, gente, tudo começou assim, né? No começo do ano passado eu já tava com tudo planejado, né, pra fazer em 2020, né, que era o meu terceiro ano, que eu tinha o Enem pra fazer, né, obviamente, né, também. Então, eu planejei um monte de coisa pra fazer pra dar certo, né, para que desse tudo certo no final. Enfim, aí no começo do ano até que tava tudo indo bem, né? A gente ainda tava indo pra escola normalmente, sem ter, como que fala? Sem ter, sem ter preocupação, né? Porque a pandemia ainda não tinha começado, né? Ainda tava lá na China o vírus, certo? Então, assim, no começo do ano até que tava tudo indo bem, né? Até que tava, eu tinha vários amigos, né? Meus amigos, né, que eu guardei no coração, né? Mas, enfim, tava tudo dando certo, todo mundo ainda tava de boas, né? Ainda podia aglomerar, não precisava usar máscara, né? Não precisava se preocupar tanto assim em distanciamento, né? Mas infelizmente começou, como todo mundo sabe, começou no mês de março a pandemia e começaram os casos da doença, né? E depois o que que aconteceu? As aulas, né, tiveram que ser paralisadas, né, obviamente, e infelizmente a gente teve que passar a ter aula online, infelizmente, mas o pior, gente, é que no meu terceiro ano sempre tem essas coisas de. É que assim, no meu colégio tinha esse negócio de ter camiseta do terceiro ano, trote, que trote é quando a gente vai fantasiado para a escola, né? Um dia lá específico que eles escolhem, que a gente vai fantasiado, né? Ia ter a formatura, né? Que todo terceiro ano tem formatura, né? Obviamente, né? Mas infelizmente depois que começou a pandemia a gente ficou sem trote. Quer dizer, trote, a gente teve só um trote. Só um, mas aí depois que começou a pandemia, infelizmente a gente não teve mais, certo? Então, infelizmente passei meu terceiro ano, o resto do ano sem trote, aí no final sem formatura, sem camiseta e passei o resto do ano longe dos meus amigos, infelizmente. Mas, enfim, né? Aí no final a gente teve que fazer aula online, né? Obviamente, né? Usando as medidas de distanciamento, né? Quando fosse sair, usar máscara, né? E infelizmente a gente não pôde se encontrar mais na escola, né? Lá tudo paralisado, tudo fechado, para realmente a gente poder se proteger, né? Evitar ser contaminado pelo vírus, né? Mas, enfim, e também, gente, que eu esqueci de dizer que o Enem também foi adiado para o começo desse ano, lá em janeiro, né? Então eu fiz também, tá? Eu também fiz o Enem, certo? Mas também não deu muito certo não, porque infelizmente não foi como eu planejei, né? Queria que tivesse sido no final do ano passado, né? Porque quanto antes melhor, né? Queria que fosse lá em novembro. Mas, infelizmente, por causa da pandemia, o Enem tinha que ser adiado, né? E foi adiado, certo? Mas, enfim, infelizmente eu tive meu pior terceiro ano da vida. E o pior, gente, o mais engraçado que no começo do ano, né? Eu tinha planejado um monte de promessas para fazer durante esse terceiro ano, né? Para que pudesse dar tudo certo, né? Que eu planejei fazer o quê? Comer mais comida saudável, né? Comer mais fruta, fazer mais exercício no fim de semana, estudar todos os dias até os dias das provas, né?
Aí no começo do ano até que tava tudo indo bem, mas aí depois que começou a pandemia me deu um desânimo total que infelizmente não consegui cumprir até o fim do ano. Infelizmente, né? Fazer o quê? É uma pena mesmo. Que a gente sempre tem essa meta de, agora esse ano eu vou começar com o pé direito, né? Eu vou comer mais fruta, comer mais comida saudável, fazer mais exercício, mas aí na hora de fazer, quem disse que as pessoas conseguem fazer? Aí falhou, né? Falhou, é uma pena mesmo. Mas, enfim. Agora, também eu vou querer falar um pouquinho sobre aula online, né? Assim, eu até que consegui me adaptar rápido, né, com a aula online, né? Com tudo nos arquivos lá pra gente pesquisar, pra gente poder anotar, né? Tudo certinho, a aula gravada, né? Depois. Aí, ok, foi quase igual, né? Como a gente faz na aula presencial, tá? Aí, assim, até que consegui me adaptar rápido, né? Só que o problema é que às vezes o tempo não tava muito bom, né? Às vezes ficava travando toda hora, né? E às vezes não. Tinha dias que quando eu ia lá entrar, né? Às vezes demorava um pouquinho para entrar, mas entrava pelo menos no final. Mas sério, com essa internet de hoje em dia demora bastante, né? Também de vez em quando demora bastante, né? Só que assim, por isso que depois eu queria tanto que voltasse a aula presencial, né? Porque com esse negócio de internet, né? Com essa internet hoje em dia, nunca se sabe, né? Mas, enfim, infelizmente esse foi o meu terceiro ano, né? Meio atípico, né? Diferente dos outros, né? Mas, enfim, mas eu também queria dizer que pelo menos depois de tudo que aconteceu a gente ainda tá vivo, né? Eu aqui tô vivo para poder gravar esse vídeo para vocês, né? Para poder falar. Então, é, infelizmente 2020 foi um ano marcante, né? Com certeza entrou para a história, né? E vai entrar para a história, né? A gente vai entrar no livro de história, porque realmente foi um ano bastante diferenciado, né? Com esse negócio de pandemia, né? Sem contar que a gente nunca teve esse negócio de pandemia, né? A gente nunca teve, que a última praga começou em 1919, não, em 1918 e acabou em 1920. Então, naquela época a gente nem era nascido, nem minha avó era nascida, né, obviamente. Então, a gente sim pode dizer que a gente nunca teve esse negócio de pandemia, né? Porque foi bem antigamente, né? Mas enfim, era isso que eu gostaria de dizer para vocês, né, que infelizmente, né, aí agora rezemos, né, porque infelizmente agora esse ano de 2021 parece que o vírus está mais forte, né, falaram nos rádios que essa nova variante do coronavírus é ainda mais transmissível, então a gente sim tem que tomar bastante cuidado, né, e cuidado extremo para a gente não ser contaminado pelo vírus. E, enfim, e usar as medidas de distanciamento, né? Que todo mundo já tá cansado de saber. Mas enfim. Mas vamos continuar se cuidando, tá? Então era isso que eu queria dizer pra vocês, né? A respeito do meu terceiro ano, né? Que infelizmente eu queria que tivesse dado tudo certo. Queria ter também a formatura presencial, né, com a festa, tudo mais. Queria ter tido os trotes que a gente é fantasiado para a escola, né? Queria ter a camiseta do terceiro ano, né? E ainda, né, conseguir me despedir melhor dos meus amigos, né? Mas infelizmente tudo isso aconteceu, né? Mas enfim, fiquem espertos, tá? Então era isso que eu queria falar para vocês. Então, ó, tomem bastante cuidado, tá? Usem as medidas de distanciamento, né, para poder você sobreviver, né, para no final da pandemia você ainda tá vivo, né, se Deus quiser, né? Então, e oremos, tá? Rezemos para que dê tudo certo. E, enfim, aí me conte também nos comentários como foi o terceiro ano de vocês, né? Se foi a mesma coisa que eu, né? E, enfim, era isso que eu queria dizer pra vocês e tchau. Até o próximo vídeo, tá?